Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, pessoal. Hoje eu trago para vocês uma questão que gera aqui muita polêmica e eu vou explicar rapidamente e diretamente para vocês como que se resolve essa operação. Temos aqui, gente, 42 dividido por 7, abre parênteses, 2 mais 2. E aí a gente tem que resolver na ordem correta. Eu já pergunto para você de cara se você sabe resolver essa questão. Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, beleza? Raiz quadrada de 625, 5 termial, 5 primorial ou 4 fatorial, o resultado dessa expressão. Venha comigo para você acompanhar, eu vou fazer tudo com vocês, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva na Fábrica de Números. Esse canal é do professor Silvio Paulo e eu gostaria de trazer para vocês muito mais conteúdo. Por isso eu peço o seu like para fortalecer o meu trabalho aqui, beleza, gente? Vamos agora poder resolver essa questão sem mais delongas, sem enrolação e, claro, seguindo a ordem correta. Para saber a ordem correta, gente, a gente vai utilizar esse anagrama aqui, ó. O PEDMAS, que é um anagrama que vai nos dizer aqui qual é a ordem das operações, né? Começando pelo P, que são os parênteses, o E, que são os expoentes, e aí aqui é uma coisa muito importante. O D e o M é divisão e multiplicação, elas têm a mesma prioridade. Logo, eu vou seguir da esquerda para a direita. E por último, as duas últimas também, né? Adição e subtração, segue na ordem da esquerda para a direita. Sempre que puder, eu vou lembrar o que significa cada uma dessas letras, mas são parênteses, expoentes, divisão, multiplicação, adição e subtração. Essas duas são juntas e essas duas são juntas, possuem a mesma prioridade, beleza? Agora a gente vai aplicar isso aqui exatamente nessas questões. Começando pelo P, que é o parênteses, lembra que eu falei para vocês? Então a gente vai começar resolvendo tudo que está dentro do parênteses, que no caso aqui é 2 mais 2, né? E 2 mais 2 é facinho, 4. Vou pegar o 42, um pouquinho do ladinho aqui, dividido por 7. Não vou mexer por enquanto fora dos parênteses, porque a letra P já nos diz que é primeiro os parênteses, tá bom? 2 mais 2 é 4. E aqui a coisa importante que eu preciso falar para vocês, quando não tem nada entre um número e um parênteses, a gente tem que colocar multiplicação, pessoal. Multiplicou, o resultado não precisava desse parênteses, mas eu vou colocar, tá? É 4. Coloquei sem querer, na verdade, né? Mas daqui a pouquinho eu vou tirar. Isso aqui seria como se fosse, né, algo a mais aqui que não necessitava, mas não atrapalha em nada. Então, vou atualizar aqui embaixo para não ficar feio. Vezes 4. Agora sim, tá? Não precisava do parênteses, porque depois que resolve tudo, a gente pode tirar, beleza? Agora, vamos seguir a ordem. Divisão e multiplicação, elas têm a mesma prioridade. A gente vai fazer da esquerda para a direita. Se fosse a multiplicação primeiro, divisão primeiro, tanto faz. Eu faço da esquerda para a direita, tá bom, gente? 42 dividido por 7 é igual a 6. Isso aqui, ó. 6 vezes o 4, que é o número que ficou ali paradinho, o resultado do parênteses lá do início, beleza? E agora, finalmente, 6 vezes 4, você lembra da tabuada, 6 vezes 4 é igual a 24. Uma forma de lembrar aí alguns números da tabuada do 6, né? 6 vezes 4 termina em 4, 6 vezes 8 termina em 8, 6 vezes 2 termina em 2, qual mais que funciona? 6 vezes 6 termina em 6, então toda vez que o número 6 é multiplicado por outro número natural, menor que 10, menor que 9, até o menor que 10, né? Incluindo o 10, ele vai terminar exatamente com um número que você estava multiplicando, tá? O algarismo da unidade vai ser aquele número. Então, bem interessante essa observação, né? Então, agora aqui chegamos na resposta. Se você encontrou algo diferente disso, me diga aí, porque você vai estar errado, e aí eu vou corrigir vocês. Na verdade, a correção já está feita aqui, né, gente? Bonitinho a resolução, sem erros, sem problema para a cabeça. 24 é a nossa resposta, beleza? Agora a gente vai para as alternativas, porque uma das missões aqui dos vídeos que eu trago para vocês no canal é a gente descobrir qual alternativa é a correta, ok? Então a gente vai começar com essa raiz quadrada. A gente não sabe resolver, se você já souber, manda ver, mas a raiz quadrada de 625 é um número muito grande, né? É difícil fazer de cabeça. Eu vou fazer então uma fatoração. Eu vou pegar esse 625 e vou fatorá-lo. Ou seja, eu vou transformar isso aqui em uma decomposição por números primos. O único número primo que consegue dividir o 625
é o número 5. Logo, pelo critério da divisibilidade lá, né? Termina em 5 é divisível por 5. Isso aqui é uma coisa muito, muito boa, tá bom? Então, terminou em 5, eu vou dividir por 5. 625 por 5 é igual a 125. 125 é um número que termina em 5 também. Vocês vão perceber que isso vai se repetir bastante, tá? Terminou em 5, eu consigo dividir por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. Termina em 5 de novo, vai por 5. 25 dividido por 5. Aí aqui, nesse ponto, já é a tabuada, né? Isso aqui é igual a 5. 5 divide 5, né? Porque ele é primo. E aí divide, deu 1. Chegamos no número 1, a gente vai ter agora aqui vários números importantes, que são esses fatores que a gente acabou de encontrar. Por isso é chamado de fatoração. Fatores, gente, são elementos que compõem uma multiplicação. E vocês podem perceber que esses fatores são todos repetidos. Isso nos ajuda muito. Por quê? A gente sabe que juntar números que estão multiplicando repetidos, a gente gera uma potência, uma potenciação. Logo, eu vou pegar o 5, que está multiplicando 5, e vou transformar em 5 ao quadrado. Ó, que ótimo. Mesma coisa esse 5 que está aqui. 5 ao quadrado. Agora é só substituir. Vamos colocar no lugar do 625 esses valores. 5 ao quadrado. Lembrando que eu posso, nesse ponto aqui, separar as raízes que estão multiplicadas, tá? 5 ao quadrado. E agora a melhor parte, tá? Raiz quadrada corta com expoente quadrático, né? Raiz quadrada corta e vai sobrar pra gente aqui, ó, 5 vezes 5. Aí eu tinha mudado de cor, tinha que continuar, né? 5 vezes 5 é igual a 25. E seguindo as igualdades aqui, ó, raiz quadrada de 625 é igual a 25. E 25, gente, não é a nossa resposta. Embora tenha chegado muito perto, né, gente? Olha lá. 24 a gente encontrou 25. Ah, eu vou marcar porque está próximo, aproxima, arredonda, né? Isso não pode, gente. Isso aqui não funciona. A gente deve encontrar uma resposta exata para poder resolver, tá bom? O 5 termial, vou escrever o nome dessa operação aqui para vocês. Quem ainda não conhece, já deixa nos comentários, tá? Termial é uma adição, né? Elementos que são termos, eles são termos em uma adição. E aí o termial nos lembra disso. E como que vai funcionar essa adição? Vai funcionar da seguinte forma. O 5 termial, ele vai fazer uma adição dos números naturais menores, do que ele mesmo, tá? Então, vou pegar começando com o 5. Eu vou adicionar o natural menor do que ele, que é o 4. Depois eu vou adicionar o natural menor do que o 4, que é o 3, e assim por diante. Pego sempre o antecessor, é só subtrair 1, dá para fazer de cabeça. E agora a adição. Gente, 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Fugimos aqui da nossa resposta novamente, mas, como eu sempre digo para vocês, né, foi uma oportunidade de conhecer o 5 termial nesse momento da questão. Tivemos aqui uma adição de números consecutivos, começando com o 5, decaindo até o 1, resultando no número 15, que não é a nossa resposta. O próximo é o primorial. Nomes diferentes eu escrevo aqui para vocês, tá? Primorial. Costumo trazer essas operações, pode ser que elas não tenham nenhuma aplicabilidade aqui em matemática aplicada, sejam apenas uma coisa de matemática pura, as loucuras dos matemáticos, mas são interessantes e são baseadas em operações básicas, né? Então aqui a gente consegue resolver depois que a gente conhece a definição e consegue exercitar o nosso cérebro aí nas operações, tá bom? Principalmente porque algumas delas exigem que a gente conheça mais matemática básica ainda. Por exemplo, o primorial, ele vai depender exclusivamente desse conjunto aqui, ó, de números primos. Sempre trago para vocês nos vídeos, tá? Nesse canal, no outro canal também, porque os números primos são muito importantes. E eles vão nos ajudar na composição dessa operação aqui. Então, eu devo começar pelo número 2, que é o número primo e é o único primo que é par. Isso é muito interessante. Depois temos o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante,
para não bagunçar ali, temos esses números primos. E aí, como que eu faço para utilizar esses números na composição dessa operação? Vou pegar os primos que são menores ou iguais a 5, que é esse carinha aqui, que no caso é 5, 3 e 2, e vou fazer uma multiplicação. 5 primorial, portanto, é 5 vezes 3 vezes 2. E aqui é só multiplicar, né, gente? 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Fugiu novamente do nosso resultado. A próxima operação, 4 fatorial. Fatorial é bem mais conhecido, aparece na escola, ensino médio, tudo mais, nostalgia para quem já passou pelo ensino médio. Agora a gente vai resolver. O fatorial é a mesma coisa do que o termial, só que não é a mesma coisa, né? Na verdade, a gente utiliza, ao invés da adição, a gente vai utilizar a multiplicação. Nesse caso, 4 fatorial será igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai decaindo de 1 em 1, vai multiplicando todo mundo. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1 é igual a 24. E percebam que chegamos naquele valor, né, gente? Olha lá. 24 é o valor que a gente desejava encontrar aqui, ó. Fazer uma achura, uma sombra aqui para ficar bem bonito. Parecendo um bloquinho, né, com uma sombra aqui de lado. E chegamos na resposta. Bateu número com resultado, opção correta, letra D. E é essa aí, essa questão. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha aprendido. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Temos aqui uma expressão numérica para poder resolver e eu convido você a vir junto comigo resolver essa questão. Se você já souber resolver essas operações que estão aqui, devemos encontrar apenas um número que representa a simplificação dessa expressão numérica. Se você já sabe, deixe nos comentários qual é o seu palpite, opção letra A, B, C ou letra D, e claro, venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Como eu disse, é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem aqui do meu trabalho. Se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu vou trazer para vocês aqui todos os dias e deixa aquele like para fortalecer aqui o professor. Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos para a questão. Para resolver essa questão, gente, a gente tem várias formas de pensar aqui, né? Mas nem todas estão corretas. Eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer se a gente fizer alguma coisa errada. Por exemplo, vou fazer aqui de vermelho, de rosa, as opções erradas, né? O que a gente pode escolher para fazer errado aqui e encontrarmos a resposta errada. Se a gente fizer esse 5 dividido por 5 e esse aqui simultaneamente, a gente vai encontrar 1 dividido por 1, certo? Parece estar certo, mas, gente, isso aqui está muito errado, tá? 1 dividido por 1 seria 1 e encontraríamos a resposta letra A. Mas isso aqui, gente, está totalmente errado. Fazer as operações em ordem aleatória, isso não é possível, não pode ser feito, tá bom? Aqui a gente não tem várias operações, temos apenas uma. E quando isso acontece, a gente deve resolver da esquerda para a direita. E agora, então, vamos de verde resolver essas operações na ordem correta, que é na ordem da leitura. A gente começa da esquerda para a direita, resolvendo cada uma delas até chegar no final, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, dá para aproveitar essa chave que eu fiz aqui, é esse 5 dividido por 5. Vamos resolver só ela por enquanto e manter todo o resto. 5 dividido por 5 é igual a 1, certo? E todo o restante eu vou manter. 5 dividido por 5. Aqui fica 5 e aqui também. Então, resolvemos essa aqui, dividido por 5 aqui, dividido por 5 aqui. Certo? De novo, a gente tem que fazer da esquerda para a direita. Aqui, uma estratégia interessante que pode acontecer e a gente vai utilizar para ficar mais fácil, é utilizar a forma fracionária para poder encontrar esse resultado. 1 dividido por 5 a gente poderia representar, por exemplo, por 0,2 e depois dividir o 0,2 por 5. Só que não temos nenhuma opção com valores decimais. Então, o que a gente vai fazer? Esse 1 dividido por 5, eu vou transformar ele, ó, em fração, tendo em vista que a gente tem algumas frações aqui no nas nossas opções de resposta, né? Então, vai ficar 1/5 dividido por 5. Ó, o que eu fiz? Eu peguei esse 1 dividido por 5, montei uma fração dele e mantive a outra operação da mesma forma, certo? 1 dividido por 5
e 1/5, ambos resultam em 0,2, então resultam no mesmo valor. Então não tem problema utilizar essa notação. E agora a gente vai usar a definição de divisão de frações. Qual que é a divisão de frações? A gente vai conservar a primeira fração, que no caso aqui é o 1/5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. E para encontrar o inverso do 5, a gente tem que lembrar que o denominador é igual a 1, e para inverter é só trocar esse com esse. Numerador com denominador, resultando então em 1/5 também. Olha lá, o inverso de 5 é 1/5. E agora a gente tem 1/5 vezes 1/5. Se a gente fizer essa operação, a gente vai encontrar a nossa resposta, obviamente. A multiplicação de frações, eu vou pegar os numeradores e vou multiplicar, vou pegar os denominadores e vou multiplicar e colocar esse valor nas respostas. 1 vezes 1 é igual a 1. 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem, essa daqui, gente, é a nossa resposta. Aparentemente, a gente já pode eliminar essa aqui e podemos eliminar a última também. E aí sobrou duas operações aqui, né, na letra B e na letra C, para a gente poder descobrir qual delas que vale 1 sobre 25. É o 5 elevado ao quadrado ou é o 5 elevado a menos 2? Se você já souber, deixe para mim nos comentários qual que é seu palpite. Para a gente lembrar, vamos fazer o seguinte. A potenciação ela tem uma definição bem legal, né? A gente aprende lá no ensino fundamental, não é difícil, e ela é feita a partir de uma multiplicação de números repetidos. Esse número que se repete na multiplicação, ele vai compor aqui a minha base, que é esse número que fica embaixo, escrito um pouquinho maior. O número que está em cima é chamado de expoente e ele vai ser exatamente a quantidade de vezes em que esse número se repetiu na multiplicação. No nosso caso, é 2. Em outras palavras, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, a gente lembra da tabuada, é igual a 25. Poxa vida, não é a nossa resposta, mas chegou bem perto. Ó. Percebam que o 25 é o inverso multiplicativo do 1 sobre 25. Então agora a gente só deve saber se esse 5 elevado a menos 2 é de fato esse 1 sobre 25. E vocês verão que é. Por quê? A definição do expoente negativo, ele funciona da seguinte maneira. O expoente negativo faz com que eu inverta a minha base. Ou seja, o 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que eu inverter a minha base, a gente já falou que a inversão do 5 é o 1/5, né? E aí troco o sinal do expoente, lembrando que o expoente tem que elevar toda a base, por isso que eu coloquei um parênteses aqui. Troco o sinal do menos 2 e vira 2. Olha que legal. 1/5 elevado ao quadrado. 1/5 ao quadrado é igual a 1/5 vezes 1/5. E agora é só multiplicar. De novo, né? A gente já tem aqui, ó, 1/5 vezes 1/5. Lembrando que eu vou multiplicar o denominador e multiplicar o numerador. Então vai ficar 1 sobre 25, que é exatamente o valor que a gente gostaria de encontrar. Portanto, resposta do nosso exercício, opção letra C. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado da explicação e desse tipo de questão. Eu vou trazer muito mais para vocês, é um vídeo por dia. Eu espero que vocês gostem e me acompanhem por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questão de matemática básica para você tentar resolver aqui junto comigo. A questão é o seguinte, pessoal. 4 mais 4 mais 2 ao quadrado mais 4 vezes 0. E aí essa questão tem um enigma bem interessante, né? Muita gente já olha nessa multiplicação por zero e já vai querer marcar a alternativa letra A. Mas eu digo para vocês logo de cara, isso não é verdade, essa multiplicação por zero não interfere dessa forma nessa expressão numérica. E eu vou mostrar para vocês como que se resolve de forma correta essa questão. Mas se você gosta de matemática básica, vou pedir para você se inscrever. Esse canal é novo, espero que vocês gostem do conteúdo aqui e vai ter vídeo todos os dias para vocês. Se você puder deixar o like também nesse vídeo, vai fortalecer bastante. Vou ficar muito feliz em te receber aqui todos os dias, tá bom? Curta o vídeo e vamos agora para a resolução. Antes de mais nada, gente, a gente precisa definir qual que é a ordem correta das operações.
Existe na matemática várias operações básicas e a gente deve definir qual dessas tem a maior prioridade. Essa definição ela já é feita, então a gente vai só repassar aqui junto com vocês essa ordem, beleza? A gente deve começar nesse caso aqui pelas potências, tá? A potenciação ela tem maior prioridade do que a adição e maior prioridade também que a multiplicação. Então, a primeira coisa que a gente faz nessa questão é esse 2 ao quadrado. E aí a gente vai ter que definir como que funciona essa operação. Eu vou mostrar para vocês que o 2 ao quadrado basta que a gente pegue esse 2 que está na base e repita ele em uma multiplicação 2 vezes, ou seja, vai ficar 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Olha, mais um 4 que vai formar a gente aqui nessa nossa expressão. O restante eu vou reescrever, tá? Eu não vou me equivocar, vou fazer com calma com vocês. Vai ficar 4 mais 4 que estava ali, mais o 4 que é resultado desse 2 ao quadrado, mais esse 4 aqui, vezes o 0. E agora que entra a parte mais importante, que é aquilo que eu falei para vocês que muita gente erra. A multiplicação ela tem maior prioridade do que a adição. Logo, eu devo resolver essa parte aqui primeiro. Essa multiplicação resolve-se primeiro do que essas adições. Por isso que não dá zero. Por quê? Vai dar zero só nesse caso aqui. 4 vezes 0 é 0. E todo o restante eu vou manter. 4 mais 4 mais 4, olha lá, mais 0. Esse mais 0 é a mesma coisa que nada, eu posso até cortar. Agora é só fazer a conta. 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. E 12, gente, é a resposta do nosso problema. Olha que legal. Não era a letra A. Então, 12 é o valor que a gente gostaria de encontrar. Só que, como de costume, eu gosto de trazer dessa forma para vocês, as opções têm alguns enigmas, algumas novas operações para a gente poder resolver e descobrir qual que é o valor equivalente a 12. Já que eliminamos a letra A, agora temos que definir esse fatorial, esse termial e essa raiz cúbica para poder descobrir qual delas que vale 12. Começando pelo 3 fatorial, não é difícil, essa operação a gente aprende no colégio, né? É uma operação que está lá na análise combinatória. E como que funciona esse fatorial? Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por todos os antecessores naturais dele até chegar no 1, certo? Então, em outras palavras, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é a operação que define o 3 fatorial. Resolver essa multiplicação não é difícil e é isso que a gente vai fazer agora. 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 é 6. Logo, 3 fatorial é 6 e não é a nossa resposta. A gente já podemos eliminar também a letra B das nossas opções, beleza? Agora a gente tem aqui a raiz cúbica. Ela vai ficar um pouco mais longa, eu já vou resolver para vocês esse 3 termial e depois a gente volta nela, pode ser? O 3 termial, gente, ele tem uma definição muito parecida com o fatorial. Só que, ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Essa é a única diferença. A diferença entre o fatorial e o termial é a operação que vai definir essa operação, né? Então, temos uma operação baseada em outras operações, né? O termial ele é baseado na adição dos naturais menores ou iguais ao número, e não na multiplicação. Em outras palavras, vai ficar para a gente aqui, ó, 3 mais 2 mais 1. Olha só isso que muda a operação. E agora é só fazer a continha. 3 mais 2 é 5 e 5 mais 1 é 6. Olha que legal. Inclusive, deu o mesmo valor, mas isso aqui é uma coincidência, só vale para o 3, tá? O 4 termial não é igual ao 4 fatorial e assim por diante. São poucos, na verdade, o único que acontece é o número 3 e o número 1 também, né, que dá 1, beleza? Resolvemos essas duas operações, já eliminamos a letra A, só vai nos restar a letra C. Com certeza é ela, mas eu vou ajudar vocês a resolver essa raiz cúbica, porque imagina que você tem essa raiz e precisa resolver. Como que você faria? Você pode multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes e descobrir se esse número é o 1728. Funciona muito bem, só que eu vou ensinar para vocês uma forma geral. Você consegue resolver qualquer raiz, quadrada, cúbica, de quarta e assim por diante,
usando esse método que eu vou utilizar, tá bom? É o método da fatoração. Eu vou pegar aqui esse número, 1728, e vou fazer uma fatoração pelos números primos. Lembrando a vocês os primos aqui em cima. O primeiro primo é o 2, depois temos 3, 5, 7 e assim por diante. Não vamos completar aqui porque não precisa, basta usar esses aqui que já vai dar certo, beleza? Então eu vou pegar o 1728 e vou fazer essa fatoração. A fatoração nada mais é do que divisões por esses números primos até chegar no 1. Como o nosso número aqui ele é um número par, eu vou começar pelo único primo que é par, que é o 2. Logo de cara, já coloco o 2 aqui pra gente. 1728 dividido por 2. Quanto que vai dar isso? Se você olhar bem, ó, se fosse 800, daria 1.600, né? 800 mais 800. E aí eu vou ter mais 128 para dividir, que é 64. Ou seja, vai ficar 864. É uma conta de cabeça, mas se você não quisesse fazer de cabeça, você pode montar a continha, que não tem problema nenhum, tá bom? Eu fiz de cabeça para vocês. 864, vamos dividir por 2, porque ele continua sendo um número par. Aqui vai ficar mais fácil, né? 432. Divide por 2 de novo, porque ele continua sendo par. Aqui vai ficar 216. Vai por 2 de novo. Aqui vai ficar 108. Por 2 de novo. Aqui vai dar 54. Mais uma vez por 2, aí vai ficar 27. E finalmente, chegamos em um número que não é par. E aí eu vou para o próximo primo, que no caso é o número 3. O 3 consegue dividir o 27, então é ele que eu vou colocar aqui. 27 por 3 é 9. Vou estender a barrinha aqui. 9 dá para dividir por 3, dá 3, e 3 dá 1. Chegamos no final, lembra que eu falei que chegando no número 1 a gente para. Agora eu vou utilizar a estratégia aqui. Como a nossa raiz é uma raiz cúbica, e aqui a gente tem multiplicações, eu vou agrupar de 3 em 3 os números repetidos nessas multiplicações. Em outras palavras, o 2 eu vou juntar com esses outros 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, ou é 8, tanto faz. Mas eu vou deixar 2 ao cubo porque o expoente 3 e o índice 3 da raiz são operações inversas, a gente vai cortar, beleza? Aqui também temos 3, 2, que vai ficar 2 ao cubo. E aqui temos 3, 3, que vai ficar 3 ao cubo. O que a gente faz com esses valores agora? Vou substituir o 1728 por esses valores multiplicados. Lembrando que a gente está fazendo uma fatoração. E uma fatoração é uma multiplicação, tá? Em outras palavras, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Aí você se pergunta, mas por que eu separei em 3 raízes? Porque a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Essa propriedade nos ajuda a separar essas raízes para ficar mais fácil na simplificação. Olha que legal. Como eu disse para vocês, raiz cúbica corta com expoente 3. Aqui também, e vai sobrar apenas esse valor 2, esse 2 e esse 2 multiplicados. Lembrar que a gente está multiplicando, tá bom? Em outras palavras, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. E se a gente fizer essa conta, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. E é aquele valor, né, gente? O valor que a gente gostaria de ter encontrado, que é o 12, o valor da expressão. Portanto, resposta desse exercício, a alternativa letra C. Eu espero que você tenha acertado e, principalmente, espero que você tenha gostado desse vídeo, da minha resolução, e eu espero te encontrar amanhã, tá bom? Estou esperando bastante coisa, conto com vocês para isso. Deixe seu like se você ainda não curtiu, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, e eu te vejo amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá!